trazer a pauta do dia, né? Opa! Porque é um jogo muito esperado, principalmente por torcedores do Bahia e do Bragantino na rodada, porque os dois times podem assumir a liderança do campeonato, né? O torcedor do Bahia vivendo uma expectativa diferente em relação ao ano passado, que brigou contra o rebaixamento a temporada inteira. No ano passado aqui, meteu 4-0 no Bragantino, no momento que o torcedor do Bahia estava até preocupado, era o trabalho do Renato Paiva ainda. Foi o primeiro jogo do retorno, porque no ano passado a estreia do Bahia foi contra o Bragantino lá fora e tomou uma porrada, né? Foi. Então, cercado de expectativa esse jogo de amanhã, 18h30, na Fonte Nova. Não, agora o Bahia vive um outro momento. O Bragantino também está cada vez mais se estruturando, né? Extra-campo. Mas o Bahia também não fica para trás agora, porque o Bahia também, junto com o Bragantino, é uma equipe que é SAF e fez boas contratações. Os resultados não estavam aparecendo. Os resultados que não estavam aparecendo, agora começaram a aparecer. O trabalho do Rogério está sendo cada vez mais vistoso. O Bahia está começando a jogar melhor. E o principal, o resultado está vindo. Então o Bahia vem de uma vitória fora de casa contra o Botafogo, né? Um time muito bom, muito bem montado. O Arthur Jorge chegou para sacudir lá o emocional do Botafogo, tem conseguido. O Bahia saiu na frente, tomou o empate, teve resiliência para buscar essa vitória, saiu de lá com os 3 pontos. O Bahia é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O Bahia tem a possibilidade de dormir na liderança se vencer essa rodada. Então, eu acho que esse é o melhor momento do Bahia no ano, Renan. Inclusive Rogério Ceni. Eu ia falar Renato Paiva. Rogério Ceni repetindo o time 4 jogos seguidos, né? 3 do Brasileiro, 1 da Copa do Brasil. Né? E parece que vai repetir mais uma vez. Vamos trazer a escalação já, mas antes eu quero chamar um convidado nosso, direto de Bragança Paulista. Na terra da linguiça? O Pedro Rigoni, tem nome de atacante, ó. Pedro Rigoni, e tá aqui com a gente para bater um papo. Muito bom dia para você, Pedro. Para falar do Bragantino, né, do Massa Bruta, como é que chega para enfrentar o Bahia nesse final de semana? Bom dia para você, amigo, a todos que nos acompanham também em casa. Pois é, esse Red Bull Bragantino, ele chega com muita moral também, né? Vocês estavam falando da invencibilidade do Bahia, tem um tabu que pode ser quebrado pelo Red Bull Bragantino também, mas esse Bragantino chega sem 8 jogos, né? Sem derrota, 8 jogos sem derrota. Ganhou, inclusive, no meio de semana na Copa Sul-Americana do Racing, da Argentina, aqui em Bragança Paulista. Fez 2-1, precisava da vitória também para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase da competição. Chega com muita moral, chega muito embalado para essa partida contra o Bahia. Chegou até a liderar, né, o Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2004. Nós vamos, inclusive, daqui a pouco falar da provável escalação, mas esse técnico Pedro Caixinha, ele não costuma repetir a escalação de um jogo para o outro, ele faz muitas mudanças na escalação, nos 11 titulares do Red Bull Bragantino, mas o Massa Bruta chega bem, chega com muita moral para essa partida, sabe que é um confronto muito complicado enfrentar o Bahia fora de casa. O Bahia sempre joga muito bem, né, principalmente na Arena Fonte Nova. Sabe que é um jogo difícil, mas vai tentar pelo menos um pontinho fora de casa. O Pedro, né, o técnico do Bragantino, né, quando o assunto é a escalação, ele sempre pensa fora da caixinha, né? Então é isso. O Pedro Caixinha, que não repete escalação geralmente, né? E é uma coisa muito curiosa, né? A gente sempre brinca, né? Que, o time que tá ganhando não se mexe e tal. A gente acabou de falar que o Rogério Ceni acabou encontrando seus 11 ali e vai repetir aí pela 4ª vez o seu time inicial. O Pedro Caixinha já pensa diferente, o que dificulta muito pro adversário, né? É isso. Vamos trazer as escalações, colocar na tela para você. Primeiro o time do Bahia, né? Pra gente aqui abordar por que o Rogério Ceni está repetindo esse time titular. O Bahia, que pelo 4º jogo seguido contra o Botafogo, repetiu o time, que foi esse aí, ó. A gente tem o Marcos Felipe no gol, Santiago Arias na lateral direita, é o cara que mais está jogando nos últimos jogos, né? Não é substituído, joga os 90 minutos. Gabriel Xavier e Canu, o Canu se encontrou ali ao lado do Gabriel Xavier, jogando pelo lado esquerdo. Vitor Cuesta fez uma cirurgia ali no rosto, né? Perto do nariz, e por isso que tá voltando com ritmo de jogo. Talvez possa pintar o Vitor Cuesta de volta, tá? Mas deve dar aí o Canu e o Gabriel Xavier na zaga. Luciano Juba, dias contados do Juba na lateral esquerda, porque tá chegando o Iago Borducci, lá do futebol alemão, que está terminando. Jean Lucas e Caio Alexandre no meio, como homens de contenção e também de saída de bola de mais qualidade. Cauli e Everton Ribeiro no meio de campo. Everaldo e Tassiano, os dois vivendo grande fase. Everaldo principalmente, que está marcando gol nos últimos jogos aí. E o Tassiano é o artilheiro do Bahia na temporada. Esse é o time do técnico Rogério Ceni. Sem muitas novidades, mas também com muito poder
ofensivo, né? O meio-campo dos sonhos finalmente está funcionando. O ataque, que não era esse ataque inicial que o torcedor imaginava, né? Se lá atrás a gente, qual deve ser o ataque do Bahia para a temporada de 2024? Acho que pouca gente palpitaria o Tassiano e o Everaldo lá na frente, né? Esse Biel, né? Provavelmente o Ademir também, né? Até porque o Everaldo não vinha bem e o Tassiano já jogava de várias posições no meio-campo, né? Como um 10, como um 8, como um volante, enfim. E agora tá com esse poder ofensivo absurdo aí. Eu acho que o Rogério Ceni voltou a ter o time na mão, né? Tava aquele clima muito, muito ruim, assim, né? Tal jogador não aguenta jogar tanto tempo e o Caio Alexandre fala, a gente aguenta jogar os 90, perdeu o campeonato estadual pro seu maior rival, mas nada como um jogo após o outro. O Campeonato Brasileiro, que tem um peso muito maior, o Bahia foi vencendo aqui, tá vencendo ali, e aí as coisas já se acalmaram, e aí agora sim, o clima tá ótimo para que o Bahia possa vencer. E o interessante é a variação tática de acordo com o resultado do jogo no segundo tempo, né? Sim. Porque ele coloca ali, ele dá uma colocada... Peço perdão a toda a audiência, porque realmente... A virose pegou todo mundo aqui. Nossa senhora, eu tô terrível, até tomar água, vai lá, Renan. O curioso é que ele coloca o Rezende, né, para dar uma segurança a mais no segundo tempo, tira o Everton Ribeiro e coloca Biel por um lado, Ademir por outra ponta e mantém um centroavante. Da outra vez foi o Ratão que ele teve que colocar também, mas vira um jogo completamente diferente, né, pro Bahia. Um time muito mais ofensivo, se estiver empatando, estiver perdendo dentro de casa. E aí, ele pode fazer essa variação tática no segundo tempo. É um time completamente diferente. Um time que muita gente queria que começasse o jogo, mas agora já se rendeu à ideia do Rogério Ceni de manter esse 4-4-2 aí no time tricolor. Vamos ver como é que vem o Bragantino? Vamos lá, o Pedro Caixinha vai inventar o quê para esse jogo, hein? E a gente vai pedir ajuda, é claro, do Pedro já. Porque ele tem o Cleiton como goleiro, Natan Mendes na direita, uma dupla de zaga com Pedro Henrique e Eduardo. O Juninho Capixaba, ex-jogador do Bahia, na lateral esquerda. Matheus Fernandes e Gustavo Neves. Eric Ramírez também, um jogador da base do Bahia. Vitinho, Sacha e Borbas no ataque. Esse é o time provável do Pedro Caixinha. Mas pode ter mudança, né, Pedro? Sim, pode ter mudança, tá? No ataque, em relação à partida contra o Racing no meio de semana, inclusive nessa provável escalação está o Vitinho e acho que ele vai começar a partida. Quem começou contra o Racing da Argentina foi o Mosquera, de certa forma, surpreendendo muitas pessoas, né? Porque o Vitinho faz um excelente começo de Campeonato Brasileiro. O Vitinho deu 2 assistências na partida de estreia contra o Fluminense, marcou o gol da vitória contra o Vasco, marcou o gol da vitória contra o Corinthians, vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Ele deve retomar essa titularidade. Na zaga, fica uma dúvida entre o Eduardo e o Luan Cândido. O Luan vem jogando, é verdade, mas o Pedro Henrique está praticamente confirmado. O Pedro Henrique ele foi desfalque contra o Racing, porque já jogou a Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, contratado recentemente. O Pedro Henrique está praticamente confirmado. O Eduardo deve ser, assim, o companheiro dele na dupla de zaga. E esse meio-campo tem muitas opções, viu? O meio-campo tem várias opções. Tem Lucas Evangelista, o Lincoln também voltou recentemente, mas deve ser esse meio-campo. O Caixinha ele vai surpreender. Alguma surpresa ele vai fazer na escalação do Red Bull Bragantino para essa partida. Sempre tem uma novidade, pelo menos. Ele muda muito de um jogo para um outro. É a grande característica do Pedro Caixinha, é essa aí. Ele não costuma repetir as escalações, mas geralmente, independente da escalação, independente de quem vai começar como titular, a tendência é ser um time muito ofensivo. O Bragantino se comporta desse jeito dentro de campo, né? Gosta de marcar alto, marcar pressão, a saída de jogo do adversário. Às vezes não consegue, mas é a característica do time. Bom demais aí, ó. A provável escalação do técnico Pedro Caixinha.